Então vamos lá, turma, finalizar essa nossa primeira parte do nosso curso, que trabalha aí com uma única variável de escolha, ou seja, a gente aplicou teste de derivada primeira e teste de derivada segunda para encontrar pontos ótimos nas nossas funções de interesse. E a gente apenas ainda está trabalhando com a variável, com uma única variável de escolha. Nas próximas aulas a gente já vai inserir os outros tipos de modelos de funções que já vão estar inserindo 2, 3 ou mais variáveis de escolha para a gente estar otimizando. Então vamos seguir aqui para o nosso slide. Vamos fazer um exercício de cada. Vamos aqui no nosso slide de exemplo. Então vamos lá. Nosso primeiro exemplo que a gente tem é o teste da derivada primeira. Então aqui a gente tem um exemplo, encontre o extremo relativo da função custo médio. Então para a gente estar encontrando aí o máximo, o mínimo dessa função do custo médio, é uma função quadrática, a gente vai seguir os nossos passos. Então a gente tem passo 1, onde a gente vai aplicar a nossa condição necessária. É bom toda vez vocês seguirem esse mesmo esquema para vocês não esquecerem a fundamentação na aplicação dos testes. Sempre, primeiro, a condição necessária. E quem é a condição necessária? A gente deriva a nossa função igual a zero. Com isso, a gente vai estar encontrando esse nível crítico de Q que pode levar ao máximo ou ao mínimo da nossa função. Então, a derivada da nossa função custo médio, o f', ele vai ser quem? A derivada de Q ao quadrado vai ser igual a 2Q, menos a derivada de 5Q, que é igual a 5, igual a zero. Então, a gente tem aqui, isolando o nosso Q, um Q igual a 5 sobre 2, ou seja, 2,5. E aqui a gente tem um nível crítico, mas na condição necessária, ainda não é suficiente para determinar se esse nível de produção leva ao máximo ou ao mínimo. Então, a gente passa aqui para o nosso passo 2, que é a nossa condição suficiente do teste da derivada segunda. Então, a gente vai pegar essa... Ah, não, desculpa, aqui é o teste da derivada primeira. Então, vamos pegar a vizinhança desse nosso nível de produção e estar analisando o sinal que vai ser gerado ao substituir na função da primeira derivada. Então, a gente pega um Q', vamos analisar na vizinhança 2,4, que é a esquerda desse nosso nível crítico, e um Q duas linhas igual a 2,6. E vamos substituir esse valor na nossa função da derivada. Então, f' de 2,4 vai ser igual a 2 vezes, não esqueça que é a função da derivada, 2 vezes 2,4 menos 5, isso vai dar igual a menos 0,2. Veja que esse valor é maior que zero. Agora vamos pegar o vizinho da direita. Então, f' de 2,6 ser igual a 2 vezes 2,6 menos 5. E esse resultado vai dar 0,2. Positivo, maior que zero. Então, aqui a gente está pulando de um valor negativo para um valor positivo. E aí, pelo teste, a gente tem um mínimo relativo. Então, esse nível de produção 2,5 leva ao mínimo relativo no nosso custo médio. Agora, qual é o valor mínimo desse custo médio? A gente tem que substituir. Vamos substituir pela fração. F de 5 dividido por 2 vai ser igual a 5 dividido por 2 ao quadrado, menos 5 vezes 5 dividido por 2, mais 8. Então, isso aqui vai ser igual. 5 ao quadrado dá igual a 25, dividido por 2 ao quadrado dá igual a 4. Menos 5 vezes 5 vai dar igual a 25, dividido por 2, mais 8. Para a gente não precisar fazer MMC, a gente pode deixar todo mundo no mesmo denominador. Para isso, basta multiplicar por 2 aqui nesse denominador e multiplicar também por cima por 2. Para a gente deixar aqui embaixo também 4, multiplica por 4 embaixo e multiplica por 4 em cima. Então, isso aqui vai ficar igual a 25 por 4 menos 2 vezes 25 dividido por 2 vezes 2, mais 4 vezes 8. Opa, esse 8 ficou feio. 4 vezes 8 dividido por 4 vezes 1. Também vai dar 4. Então, isso aí vai ser igual a 25 dividido por 4
menos 50 dividido por 4, mais 4 vezes 8 vai dar igual a 32 dividido por 4. Agora a gente pode só conservar aqui o denominador e somar os numeradores. 25 menos 50 vai dar menos 25, com mais 32, sobra 7 sobre 4. Então a gente tem o nosso valor mínimo para o nosso custo médio. Ou seja, o ponto formado por x igual a 2,5 e o ponto y, que é 7 por 4. Ele vai ser um ponto mínimo para a nossa função do custo médio. Nós vamos verificar agora um exercício para teste da derivada segunda. Então, aqui ele vai dar para a gente considerar os valores da função do custo, da receita e do custo. E ele quer que a gente encontre um valor máximo para o nosso lucro. Então, primeiro a gente tem que estar encontrando a função do lucro. E a função lucro, ela vai ser dada por quem? A receita menos o custo. Basta pegar a receita menos o custo, que a gente vai ter a função lucro, e ele já deu que a receita é uma função quadrática, e a função custo é uma função cúbica. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Quem é a função receita? 1.200 menos 2q ao quadrado, menos a função custo. Vai ser dado por... aqui vai ser q ao cubo, menos 61,25 q ao quadrado, mais 1.528,5 vezes q mais 2.000. Essa função lucro, quando vocês fizerem essas continhas, vocês vão chegar no valor de menos q ao cubo, mais 59,25 q ao quadrado, menos 328,5 q, menos 2.000. Essa aqui vai ser a nossa função lucro. Basta vocês fazerem a continha de joguinho de sinal que vocês vão chegar nesse valor. Agora a gente precisa estar encontrando o máximo dessa função. Aqui que a gente vai estar aplicando o teste da derivada segunda. Mas primeiro, a gente precisa estar encontrando o valor crítico de produção que vai gerar esse máximo na nossa função lucro. Então primeiro a gente vai estar aplicando aí, passo 1, a nossa condição necessária. Essa condição necessária, a gente vai derivar a função lucro e igualar a zero. Então vai ser o pilinha. Vamos lá. Menos q ao cubo, isso aqui vai ficar menos 3q ao quadrado. A derivada de 59,25 q ao quadrado, esse 2 vai passar multiplicando. Então isso vai ficar igual a 118,5 q. E a derivada de menos 328,5 q vai ficar igual a menos 328,5. A derivada de menos 2.000 vai dar zero. A gente pega e iguala isso aqui a zero. Aqui agora a gente tem uma função do segundo grau, e quando vocês aplicarem Bhaskara aqui, apliquem como forma de exercício, vocês vão encontrar dois valores. O Q1, que eu vou colocar o nível crítico, igual a 3, e um Q2, que é um outro valor crítico, que vai ser igual a 36,5. A gente vai ter esses dois níveis de produção, e a gente precisa saber qual deles vai estar levando a um máximo no lucro. Para isso, a gente precisa estar fazendo o passo 2, onde o passo 2 é a nossa condição suficiente. Então, vamos lá. Para fazer essa nossa condição suficiente, a gente precisa estar derivando novamente a nossa função lucro. Então, o π duas linhas do Q vai ser igual a derivada de menos 3q ao quadrado vai ficar igual a menos 6q, mais 118,5, que vai ser a derivada de 118,5 vezes o Q. Agora a gente precisa estar analisando quando o valor da nossa segunda derivada em relação a esses valores críticos. Então, primeiro vamos verificar a segunda derivada quando o Q for igual a 3. Então, vai ficar menos 6 vezes 3, mais o 118,5. Esse valor aqui vai ser igual
a 105. Opa. Esse valor vai ser igual a 100,5. Isso positivo. Como ele é maior que zero, então esse π, a segunda derivada quando a produção for igual a 3, vai ser um mínimo para nosso lucro. Agora vamos analisar quando a gente tiver um nível de produção de 36 na segunda derivada. Então é só atribuir esse valor aqui. Na segunda derivada vai ficar menos 6 vezes 36,5 mais o 118,5. E esse valor aqui vai ficar menos 100,5. Como ele é um valor já menor que zero, então esse nível de produção vai levar a um valor máximo para o nosso lucro. Para saber qual é o valor máximo para o lucro, basta vocês pegarem essa função lucro aqui e substituir o valor de 36,5. Então, vocês podem estar calculando aí esse valor de 36,5 como exercício, que vocês vão estar encontrando o valor que será máximo para o lucro. Tá certo? Então, a gente vai se ver, gente, nas próximas aulas, que já vão ser com a implementação de mais variáveis de escolha, e eu gostaria que vocês exercitassem bastante o que já tem no livro do Chiang, e lembrarem de sempre estar revendo as aulas, para vocês estarem sempre reforçando esse conhecimento, que vocês só têm a ganhar a partir do ponto de que nas próximas aulas, esse conhecimento de condição necessária e suficiente sempre vai permanecer. Vai ser sempre o mesmo tipo de ferramenta que a gente vai utilizar e só expandir para mais variáveis de escolha.